Então, boa noite novamente e vamos falar um pouco sobre a missão do médium. Para mim, não é muito fácil falar do médium. E eu explico por quê. Digamos que, fazendo uma comparação, digamos que eu não soubesse nadar. Sei muito mal, mas digamos que eu não soubesse nadar. Daí eu vou lá estudar os livros de como nadar. Não é assim que funciona, né? Ou então eu vou ensinar, só pelo que eu aprendi nos livros, alguma pessoa a nadar. Eu digo, você pula aí na água, você dá uma abraçada assim, assado. Parece que não vai dar certo, né? Eu não sou médium. É por isso que eu sempre insisto para que as médiums mais antigas da casa compartilhem as suas experiências ao longo desse curso com os mais novos. Para que então os novos médiums possam se sentir mais seguros ou com experiências que eles podem comparar com as suas próprias. Embora nós saibamos que certamente uma das formas que, por exemplo, um médium vê a sua mediunidade, sente a presença do espírito, pode ser diferente de um outro médium. De qualquer forma, essa troca de experiências vai fazendo com que as pessoas que têm essa faculdade se sintam mais confortáveis para o seu próprio desenvolvimento. Enfrentando ou compartilhando a sua experiência, as suas dificuldades, né, com os outros, a pessoa também não vai se sentir tão fora d'água nesse campo, no campo mediúnico. De qualquer forma, é claro que o que nós vamos tentar transmitir aqui está embasado na experiência de grandes médiuns, de grandes espíritos. Então, talvez a analogia com ensinar a nadar sem saber nadar não seja totalmente correta. Afinal, embora não a tenha de forma ostensiva, certamente, através das vias intuitivas ou pela inspiração, nós recebemos as advertências, os conselhos da dimensão espiritual. Seja quando estamos fazendo uma exposição, seja mesmo na direção da casa. Logo, nós podemos, com segurança, passar algumas informações que eu acho que serão relevantes para a prática mediúnica, para não o desenvolvimento, porque nós sabemos que as pessoas são ou não médiums, mas elas aprendem a disciplinar a sua mediunidade, canalizando, então, essa faculdade para o bem maior. Antes de falar da missão do médium, deixa eu comentar sobre esse aforismo, né? Conhece-te a ti mesmo, que foi usado por várias pessoas ao longo da história, pelos filósofos. Sócrates, né? Disse que teria vindo do templo de Luxor, no Antigo Egito, e está inscrito no templo de Apolo, em Delfos. Mas o importante aqui dessa frase, conhece-te a ti mesmo, é porque, como que na mediunidade, nós vamos separar os nossos pensamentos dos pensamentos dos espíritos que nos influenciam. Divaldo Franco conta que no início, isso há décadas e décadas atrás, que ele ia num casamento e ficava mais feliz que os noivos. Ele ia num velório, chorava mais do que a viúva. Porque ele percebia as vibrações daquele ambiente e, por ser médium, tinha uma capacidade de assimilar com muito mais facilidade esses pensamentos emitidos pelos frequentadores. Se nós, por exemplo, temos uma vida normal, feliz,
com alguns problemas, mas nada que nos deixe deprimidos. E de repente, sem mais nem menos, aquela melancolia começa. Se nós nos conhecemos e sabemos que não há razão alguma para aquela tristeza, nós podemos deduzir que talvez estejamos sob a influência de um espírito, principalmente os médiuns. Então, se nós temos uma reunião mediúnica, por exemplo, na quarta-feira, e desde manhã eu começo a me sentir diferente do que eu me sinto normalmente, talvez eu esteja sob a influência de um espírito que vai, à noite, se comunicar. Agora, se eu não me conheço, eu talvez possa achar que aquela tristeza faz parte de mim, talvez fique procurando até uma razão para aquela tristeza, para aquela depressão. Conhecer-se a si mesmo facilita na hora que nós vamos, então, dar uma passividade, quando nós vamos ceder o nosso veículo a um espírito. Nós também não gostamos de usar a palavra passividade, porque o médium não é passivo. Mesmo na comunicação, numa psicografia automática, né? Ou numa psicofonia inconsciente, e eu sempre destaco, ela é inconsciente para o plano físico, mas o médium desdobrado está consciente, vendo o que acontece. E pode interferir se o espírito der um rumo diferente para aquela comunicação. Utilizar, por exemplo, palavras de baixo calão, querer usar gestos violentos. Então, mesmo na inconsciente, ele está bem lúcido na dimensão espiritual, acompanhando a comunicação e podendo intervir a qualquer momento. Mas retornando ao que nós queríamos dizer, mesmo nos casos de quando nós estamos cedendo o nosso corpo físico ao espírito comunicante, se eu começar a perceber pensamentos diferentes, pode ser aqueles pensamentos depressivos, mas pode ser pensamentos, desejos de vingança, pode ser um saudosismo muito grande, enfim, pensamentos que nós não temos normalmente, e isto facilita para filtrar o que é meu, o que é do espírito. É claro que o médium, quando estiver iniciando o seu desenvolvimento, ele ainda terá muitas dificuldades, e um grande conteúdo será de natureza anímica, ou seja, da própria alma, do próprio espírito do médium. Mas isso, com o tempo, com o exercício e com o conhecendo-se a si mesmo, vai fazendo com que a comunicação tenha uma confiabilidade maior. Por isso que nós destacamos no início, não é, essa necessidade. Continuando aqui. O processo mediúnico de entrega, é quase uma EQM, que é uma experiência de quase morte. É por isso que também nós recomendamos, como já destacamos no encontro passado, que deve ser realizada, a mediunidade deve ser exercida apenas no centro espírita. Processo de entrega incondicional. Esta é a maior dificuldade para o médium, principalmente o médium iniciante. Porque se nós estamos dizendo aqui que ele vai entrar num estado de consciência alterada, no centro espírita, ele vai disparar esse processo de consciência alterada através da prece, através da sintonia que ele vai buscar com os espíritos superiores. Não há necessidade, de danças rítmicas, de chás, de drogas, que também gatilham, em algumas circunstâncias, o processo mediúnico. Mas o médium, a partir no seu desenvolvimento,
à medida que ele vai se exercitando, ele vai conseguindo se condicionar, de tal forma que apenas fazendo a meia luz, né, numa reunião mediúnica, ele já entra automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra bengala, digamos assim, nesse processo de consciência alterada. Por isso que alguns médiuns, né, nós podemos dizer, não é? Nossa, mas fulano chegou lá, apagou a luz, o Espírito já comunicou, não teve preparação alguma, ele já está condicionado, né, ao longo de todo o seu mandato mediúnico, já se condicionou a entrar nesse estado de consciência alterada. Que é difícil, porque, como nós dissemos, é uma entrega, uma experiência de quase morte. Quem que quer morrer agora, antes do tempo? Nem na hora nós vamos querer, não é? Então, essa experiência de quase morte faz com que o médium tenha que se desprender de tudo aqui na Terra, no momento da mediunidade, do exercício da mediunidade. Eu digo, nos minutos que ele dará a comunicação mediúnica, ele terá que estar desdobrado do corpo, ligado naturalmente através do cordão fluídico, que não está ligado, não é um cordão umbilical, é um cordão fluídico que se liga a várias partes do perispírito e, segundo André Luiz, com mais segurança aqui da parte de trás, na altura da fossa romboide, que é um espaço que existe aqui no nosso cérebro. Uma vez que, através de condicionamento, o médium adquire esta facilidade de desprendimento, daí nós vamos ter, com muito mais facilidade, a mediunidade. Obviamente que não é privilégio da doutrina espírita ter médiuns. As doutrinas, as seitas afro-brasileiras têm a mediunidade. A Igreja Carismática, o movimento carismático da Igreja Católica, tem a mediunidade. As igrejas, principalmente neopentecostais, os evangélicos, têm a mediunidade. Nós estudamos conforme a doutrina espírita. As demais religiões, a católica, a protestante, interpretam apenas como sendo o Espírito Santo ou o demônio a se comunicar. Nós, obviamente, reconhecemos como qualquer espírito, bom ou não tão bom, com possibilidade de comunicar. Agora, é uma missão? É uma provação? É uma expiação? Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz o seguinte: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariam sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Obviamente que Emmanuel, todos nós conhecemos o rigor com que ele usava da palavra, inclusive para disciplinar a mediunidade de Chico Xavier e para nos ajudar também a nos desenvolver, a elevarmos, a sermos espíritos melhores do que somos. Obviamente que o médium tem uma grande oportunidade, através da sua faculdade, de resgatar dívidas passadas. Eu sempre digo isso, que às vezes, se ele não se dedica à prática mediúnica e é médium,
ele vai resgatar dores que talvez tenha levado anos fermentando em outra existência e que agora precisará resgatar continuadamente, né, por anos, para resgatar aquela dívida, para pagar aquele débito. Quando, na mediunidade, ele pode fazer isso de maneira homeopática. Porque uma comunicação mediúnica de 5, 10 minutos, talvez as impressões que um espírito muito inferior vai deixar no corpo do médium durante esses minutos, as impressões não sejam muito boas. Se foi um ex-suicida, arrependido, então aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor, obviamente que o médium vai sentir durante aqueles 5, 10 minutos. Trabalhando dentro do centro espírita, vai ter todo o suporte, todo o apoio da dimensão espiritual para que, uma vez terminada a comunicação, o espírito seja conduzido, né, para tratamento e o médium se recupere completamente. Se está fazendo fora do centro espírita, mesmo que tenha médium esclarecedor, que converse com o médium, pode ser que não haja recursos suficientes e o espírito continue lá na casa, o que não é conveniente. Então, durante esses minutos, essa dor, essa tristeza, esse sofrimento, ele já resgatou homeopaticamente algo que talvez ele tivesse resgatar de forma continuada no cotidiano da vida. Você tem que passar por uma dor qualquer, física, poderá passar anos e anos com aquela dor física, mas talvez mediunicamente, ou na prática mediúnica, ele consiga aliviar as suas dores, porque vai pagando de pouquinho em pouquinho. Então, mesmo que seja uma expiação, ou uma provação, ele vai conseguir esse alívio. E, obviamente, que pode ser uma missão. Nós não temos como avaliar. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira, esses grandes médiuns, eles estavam em missão ou eles estavam resgatando algumas dívidas? Nós temos tendência a achar que eles já resgataram dívidas no passado, estão aqui como missão. Mas nós nunca poderemos avaliar isso. Nem nós mesmos. Eu sempre digo, se encontramos uma pessoa que esteja sofrendo muito, nós não podemos jamais afirmar, não, está passando pelas dificuldades que deveria. Nós não sabemos se nós não fomos colocados naquele momento para aliviar as dores daquela pessoa, porque chegou o momento aprazado para a sua libertação. Então, nós não temos condições de avaliar se estamos lá em expiação ou estamos lá em missão. O que nós devemos sempre fazer é agir com a nossa consciência e que essa consciência tenha sido já evangelizada. Porque se nós sempre soubermos nos colocar na posição do outro, nós vamos saber o que temos que fazer, não é? Continuando aqui, que eu tenho que acelerar porque nós temos que encerrar aqui às 8h40 para que os mais antigos possam se deslocar até a reunião mediúnica. Nós temos que ter a conciliação do estudo com a espontaneidade. Também já toquei levemente nisso na última terça-feira. Estudo. É importante, não é aceitável que nós, espíritas, uma vez que tenhamos terminado de fazer um ciclo de estudos, paremos por aí, comecemos com o exercício mediúnico e paremos, porque nós estamos parando no tempo. Nós sempre temos coisas a aprender, em vários aspectos. No aspecto filosófico, religioso, mas também no aspecto científico. Por que nós vamos desprezar
um aspecto que é importante para a doutrina espírita? Ou mesmo com relação à história da doutrina espírita, para que possamos aprender com os equívocos, com os erros do passado e venhamos a sermos melhores dirigentes, melhores diretores, melhores espíritas. Então nós não podemos deixar de lado o estudo. Inclusive esse vai ser um tema da nossa roda de conversa, né? Nós fizemos, acho que todos participaram da reunião com todos os trabalhadores e já definimos uma data para termos uma roda de conversa e o tema, o foco será justamente o estudo, o que faz ou o que dificulta, né, para que as pessoas continuem no estudo, ou o que não motiva as pessoas da nossa casa, do Centro Espírita Amor a Jesus, a prosseguir com os estudos e assim por diante. E claro, seguido de uma confraternização, que é também um segundo objetivo importante que nós faremos com essa roda de conversa. Mas nós temos que conciliar o estudo com a espontaneidade durante a reunião mediúnica. Porque se nós ficarmos analisando, tem que ser assim, tem que ser assado, nós vamos perder aquela espontaneidade e vamos ter dificuldade de nos desapegar da nossa vida atual. Como que eu vou querer fazer esse desdobramento, né, do espírito, do perispírito, se eu ainda estou muito ligado aqui às coisas materiais? Então nós temos que buscar essa conciliação. E essa conciliação é obtida da seguinte forma: hoje é dia de estudar, vamos colocar foco no estudo. Hoje é dia, agora é hora da reunião mediúnica, vamos esquecer tudo mais. Vamos esquecer as nossas tarefas, se eu deixei alguma atividade para fazer em casa. Vamos agora, nesse instante, nos dedicar ao intercâmbio com o mundo espiritual. Aprender a segregar os pensamentos em cada momento, é o que nós acabamos de dizer, e a controlar a dinâmica da comunicação. É o que também já tocamos quando dissemos da responsabilidade do médium para que o espírito comunicante não venha a ser inconveniente. Então tem que ter espontaneidade, mas tem que ter controle. Então, como já dizia um provérbio chinês, né, a virtude está no meio. É o equilíbrio que nós temos que buscar. O pensamento é difícil controlar. O pensamento é do espírito, é uma característica do espírito que precisa das estruturas cerebrais, né, para se exteriorizar, né? Então nós vemos casos na literatura espírita que o espírito, né, tem lucidez, mas está num corpo que ele não consegue se expressar, né? Às vezes com algum problema mental, e ele não consegue falar, mas o espírito é inteligente, porque a inteligência, assim como a mediunidade, é uma faculdade do espírito, mas que precisa então, né, das estruturas cerebrais para que ela possa se exteriorizar. E nós vamos ver isso mais adiante. De qualquer forma, sendo do espírito e sendo exteriorizado através do cérebro, há necessidade do controle, do disciplinar o pensamento. É por isso que no segundo módulo nós vamos treinar um pouco isso, né? Silenciar a mente, buscar escutar o exterior, para que a gente venha a trabalhar de maneira eficaz numa reunião mediúnica, num grupo futuro que nós venhamos a formar. Porque, novamente, o objetivo desse curso intermediário é formar novos grupos que não tenham vícios do passado, que não carreguem vícios anteriores e que trabalhem na doutrina espírita, praticando a lei de caridade, a lei de amor, justiça e caridade. Então, ouvir os espíritos, ceder o seu corpo para que um espírito possa ser esclarecido,
Isto é a prática da caridade. Quais são os requisitos para que o médium possa exercer a sua missão? Parece óbvio, né? Humildade, harmonia, disciplina, compromisso, alimentação e perseverança. Mas queremos discorrer um pouco sobre eles. Humildade. Nós já sabemos que o médium pode não estar em missão, pode, como diz Emmanuel, estar aqui resgatando mesmo dívidas muito complicadas do passado. O médium não deve ser considerado uma pessoa especial. Em nenhum centro espírita, nós temos o médium principal, qualquer coisa vamos consultar o médium ou vamos consultar um guia através daquele médium. Isto não é certo, nós não devemos ter preferências por um ou por outro médium, porque todos eles têm que praticar a humildade. Como todos nós, não importa a posição que nós estamos, somos todos iguais. Todos merecemos a mesma coisa que os demais. Quando achamos que temos o mais valor, é o nosso orgulho falando mais alto. E quando esse orgulho fala mais alto, evidentemente que não dá para exercer a humildade. Não é? Porque o orgulho faz com que eu seja egoísta. Que seja tudo para mim primeiro. E o médium tem que praticar a humildade. Porque ele vai ceder o seu corpo a um espírito que talvez seja um criminoso. Eu vou ceder meu corpo para um criminoso? Todos somos irmãos. E aquele criminoso vai ter a sua chance. Talvez, como dissemos há pouco, aquele momento de redenção daquele espírito. A partir daquele momento ele vai dar um novo norte para a sua vida. Vai buscar um novo caminho. Harmonia. Trabalhando em equipe, nós precisamos de harmonia. Nós temos lá, na missão do nosso centro, divulgar a doutrina espírita e colocamos lá 100 melindres. 100 melindres. Mas o que acontece no dia a dia? As pessoas têm melindre. Não gostei do que ele falou. Vou mudar. Não vou mais participar desse trabalho. Não vou mais participar dessa reunião mediúnica. Vou para outra. Ou vou fundar o centro, se o problema foi mais grave na interpretação da pessoa que se sentiu ofendida. Mas por quê? Por causa de melindres. Por se achar melhor que outras pessoas. Ou mesmo se foi injustiçada. Nós não temos que praticar a humildade. Então são coisas difíceis de conseguir num grupo mediúnico. A harmonia. Porque um sempre vai ter um pensamento diferente do outro. E quando isso é natural que nós pensemos diferente. Nós não queremos ter aqui também um grupo que tem abdicado da capacidade de raciocinar. Já falamos no início aqui, a doutrina é a fé raciocinada. Vamos sempre pensar, refletir e podemos ter opiniões divergentes. Nada impede de nós conversarmos face a face, de maneira aberta. Em teoria, não haveria nenhum problema. Claro, uma pessoa pode ficar magoada porque a outra foi falar que não gostou do que a outra disse, mas porque somos imperfeitos. Mas dentro da casa espírita nós temos que fazer um esforço adicional, porque afinal aprendemos que esse é o caminho e esse é o caminho que queremos seguir. Se não é o caminho que queremos seguir, ok. Mas nós não decidimos, se nos tornamos espíritas, então nós temos que praticar a lei de justiça, amor e caridade, em sua essência, em sua plenitude. Vamos vacilar, cair de vez em quando? Vamos. Mas isso não deve ser razão para quebrar a harmonia de um grupo. Porque se não há harmonia no grupo mediúnico, este grupo vai ter que parar as suas atividades, como já fizemos aqui no passado, às quartas-feiras,
como estamos fazendo aqui às quintas-feiras, para que o grupo volte a se reequilibrar, a se reharmonizar e para que o trabalho seja eficiente. Se tivermos cada um, né, com pensamentos divergentes, funcionam como dardos. Eu não gostei daquela pessoa. Os seus pensamentos, de maneira automática até, porque eu já acabei me condicionando a agir dessa forma. Não dá. Disciplina. Se eu assumir o compromisso, eu tenho que vir. Não estou fazendo caridade para o Centro Espírita Amor a Jesus, com a doutrina espírita. Eu assumi que vim aqui dar o curso intermediário. Dei na semana passada, rouco, né? Novamente, como o Moacir falou, né? Como um pato rouco. Hoje continuo, mas eu assumi esse compromisso. Então eu tenho que vir. A não ser que tivesse um motivo de força maior, tivesse internado. Daí eu tinha que pedir para alguém, né, fazer aqui dar um jeito, né? Mas não ia ser uma preparação. Não seria bem preparado. Então, se nós assumirmos o compromisso, eu venho dar o passe. Então, dar o passe tem que estar aqui presente sempre. Não é, hoje não deu, porque está muito frio. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas disciplina, compromisso, são fundamentais para o médium. Não podemos, os médiuns, nos comportar, né, como alguns profissionais de saúde, né, não vão, você vai lá no hospital, não tem um profissional de saúde, você não reclama? O médium também é assim. É um profissional de saúde espiritual, que não cobra nada pelo seu serviço, fique bem claro. Mas ele tem que estar lá presente, é um compromisso. Alimentação, tem que preparar, cuidar da alimentação. Alimentação intelectual, ele tem que estudar, tem que conhecer os mecanismos da mediunidade. Ele tem que cuidar da alimentação mental, espiritual. Ele tem que cuidar para que a sua vida seja equilibrada. Ele tem que cuidar da sua alimentação física. Vai comer um alimento gorduroso, muito forte, num dia de reunião mediúnica. Se precisa do cérebro para o pensamento se exteriorizar e todo o sangue vai para o aparelho digestivo, talvez tenhamos problemas. Isso é tudo opinião minha, não é? Porque sempre falamos aqui que muitas das afirmações, né, que encontramos, né, não tem o lastro da ciência, ou a confirmação de um estudo científico, estatístico, que seja. Mas nos parece adequado, pelas revelações mediúnicas inclusive, não é, que nós cuidemos da alimentação, tendo mais cuidado com a alimentação mais frugal e assim por diante. E finalmente, equilíbrio e discernimento entre ingenuidade, senso comum e bom senso e senso crítico. É o que nós sempre destacamos, sempre batemos nessa tecla agora. Não é porque alguém disse isso que nós vamos aceitar imediatamente. A mediunidade, segundo André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, porque é um capítulo par, e Valdo Vieira psicografou os capítulos ímpares, diz que a mediunidade pode ter, o grau de ostensividade pode estar relacionado à descompensação vibratória. Bem, primeiro que, na verdade, o que ele quer dizer é que quanto maior o magnetismo, maior a ostensividade do médium. Ele faz aquelas analogias, né, com física que nós não achamos as mais adequadas, porque não nos ajuda a compreender melhor a mediunidade, né, e às vezes traz mais confusão para aqueles que não entendem um pouco de física ou, no caso específico, de eletrônica.
Mas ele fala uma coisa que eu acho que, embora não tenha esse lastro, não é correta, mas é opinião. Quando a pessoa vive num padrão vibratório muito acima da média da humanidade, nós aqui é a média da humanidade, nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência, não é? Temos que trabalhar, temos que conquistar, não é, recursos, dinheiro para manter o nosso lar. Nós estamos preocupados, mais ou menos, com essas coisas. Se alguém como Chico Xavier está muito acima, ele está num padrão vibratório diferente. Então, ele tem uma faculdade mediúnica mais ostensiva. Mas se alguém, como os grandes párias da humanidade, os grandes criminosos também, que lidam com a violência de uma forma natural, que aquilo já virou, né, lugar comum para eles, quando para nós, né, deixa aquela impressão que nos deixa abalado, para quem vive, né, num padrão muito inferior, eles também talvez tenham uma faculdade mediúnica muito ostensiva. É claro que se sintonizando com as sombras, com os espíritos inferiores, né? Mas nós devemos sempre ter esse equilíbrio, discernimento, não é? Sem ingenuidade e buscando o bom senso e o senso crítico. Nós vamos encerrar aqui agradecendo a Deus, porque são exatamente por esse relógio 20 para as 9. Então as pessoas que já estão na reunião mediúnica podem descer e os demais retornaremos ao lar. Obrigado a todos.